Olá, querido amigo e irmão em Cristo, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e de toda a sua família, em nome de Jesus, seja muito abençoado. Olha só, querido, nós estamos iniciando uma série de mensagens, comecei a pregar isso ontem ainda, na quinta-feira, dia 3 de novembro, aqui em nossa igreja. O título desta mensagem, desta série de mensagens é Ele é o Senhor. E nós vamos sempre tomar por base o capítulo 43 de Isaías. E eu quero compartilhar todas essas mensagens com você aqui, para que você possa ser abençoado, para que você tenha a sua vida edificada. Lógico que aqui nós teremos menos tempo do que no culto. O culto é bom que estejamos lá na medida do possível, né? Mas você vai ser também alcançado por aquilo que vou postar aqui semanalmente para você. Tá bom? Então, a primeira mensagem que nós compartilhamos, das 9, nós vamos até a última quinta-feira do mês de dezembro, a última quinta-feira do ano, portanto, falando a respeito do tema Ele é o Senhor. Primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui com você, querido, é lá no capítulo 43 de Isaías, capítulo de número 1. Isaías, capítulo 43, número 1, querido, vai dizer assim, versículo 1 diz assim: Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando nós falamos a respeito de Deus, como sendo Deus Criador, pois esta é a primeira mensagem nossa aqui, Ele é o Senhor Criador, o texto bíblico está mostrando para nós aqui, assim diz o Senhor que te criou. Nós somos criados por Deus, né? A Bíblia vai dizer, vai usar o termo formado, né? Mas aqui nós estamos vendo a questão, o termo criou. Então, Deus nos criou. O que eu quero mostrar com isso, querido? É que Deus, em seu infinito poder, né, na sua soberania, a partir do nada, Deus criou tudo. Em Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, mas antes disso diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. E eu gostaria então de trazer, meu querido, essa reflexão para você, esse compartilhamento para abençoar a sua vida em 3 pontos breves aqui. O primeiro deles que eu gostaria de dizer é que nos dias de calamidade, eu, você, todas as pessoas precisam olhar para o Criador. Como assim? Deixa eu apresentar para você um contexto aqui. No capítulo 17 de Isaías é liberada uma profecia contra Damasco e Efraim. Damasco, capital da Síria. E o texto bíblico vai dizer, nesse capítulo 17 de Isaías, que Damasco seria destruída. Damasco seria levada à posição de ruínas. O que vem acontecendo com a guerra da Síria, né? Damasco, lembra, a capital da Síria. Efraim é uma referência às 10 tribos do norte, também chamadas tribos de Israel, a qual o texto bíblico vai dizer que a fortaleza de Efraim iria desaparecer, ou seja, aquilo em quem eles confiavam não seria o bastante para eles mais. Seria então, querido, um período de turbulência, um período de grandes calamidades, um caos em Damasco, também em Efraim. Cá para nós, às vezes nós vivemos esses períodos turbulentos da vida, não é verdade? Às vezes nós passamos por imensas lutas, imensas dificuldades. Às vezes nossa vida está um caos. Talvez a sua vida agora esteja neste tremendo caos. Mas eu quero te dar uma orientação. Nos dias de caos, nos dias de calamidade, olhe para o Criador, o Senhor Criador. Veja o que diz Isaías capítulo 17, versículos 7 e 8. Naquele dia olhará o homem para o seu Criador, e os seus olhos atentarão para o Santo de Israel. Não olhará para os altares, obra das suas mãos, nem atentará para o que fizeram seus dedos, nem para os postes ídolos, nem para os altares de incenso. Deus está dizendo através do profeta Isaías, naquele dia, nos dias que chegarem esses tempos de ruína para Damasco, como chegaram para Efraim, e eu posso dizer para você, o que a Bíblia está trazendo aqui para nós, queridos, é o seguinte: nesses dias, olhe para o Senhor, pois o socorro vem do Senhor. Não é dos ídolos, não é do político, não é do homem, não é do recurso financeiro, não é do seu status, da posição que você ocupa na sociedade. Olhe para o Senhor, pois o seu socorro vem do Senhor. Amém?
Outra coisa, querido, que nós aprendemos a respeito de Deus, do Senhor Criador, está lá no capítulo 40 de Isaías, nos versículos 28 e 29, onde nós vamos aprender que nos dias em que precisarmos de renovo e também de encorajamento, nós precisamos olhar para o Senhor. A Bíblia diz o seguinte: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Queridos, olha que texto interessante. Está falando para pessoas que estão cansadas e está mostrando: Deus restaura as forças dessas pessoas. Talvez você esteja cansado fisicamente, pode ser que você esteja cansado também emocionalmente, pode ser que você esteja cansado espiritualmente, sobrecarregado, sufocado. Querida, a Bíblia está falando aqui: o seu Deus, o seu Criador, o Deus Todo-Poderoso, Ele não se cansa e Ele traz esse renovo para você. Amém? Então o que você precisa fazer? Olhar para Ele, esperar nele, confiar nele. Mas em tempos de encorajamento, em que você precisar de encorajamento também, quando bater a porta do seu coração o medo, o que é que você precisa fazer? Veja que a Bíblia vai dizer lá no capítulo 43 de Isaías, versículo 1, tomamos como início para a nossa mensagem. Lá está dizendo: agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, tenha coragem, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Olha, isso vai fluir, querido, isso vai dar certo para você. Por quê? Porque você é do Senhor. Deus está olhando para você falando: tu és meu. Ele te conhece pelo nome. Ele sabe não apenas o número da sua identidade, do seu CPF. Ele sabe não apenas o endereço da sua casa, mas Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Ele sabe a sua identidade, a sua impressão digital, melhor dizendo. Ele conhece tudo a seu respeito, inclusive o que está passando dentro do seu coração. Talvez você esteja aí desanimado, aflito, apreensivo, preocupado, angustiado, ansioso, com medo do que pode acontecer amanhã ou daqui a pouco. Mas a Bíblia está falando: não temas, pois o teu Criador está olhando para você falando: tu és meu. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Deus. E para terminar, querido, qual deve ser a nossa atitude diante do Deus Criador? Eclesiastes, capítulo de número 12. Versículo 1 vai nos trazer a resposta para isso. Nós precisamos sempre lembrar do nosso Criador. Lembra-te, diz o texto bíblico, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Não esqueça do seu Criador jamais. Jamais se esqueça de Deus. Embora o texto esteja direcionado aqui aos jovens, aos moços, nós sabemos que todos nós dependemos do Senhor. Cada um de nós precisa de Deus, desde o dia em que nascemos até o dia da nossa morte. Não sabemos quando vai ser, mas até o dia em que morrermos. Todos os dias que o Senhor nos permitir viver, queridos, nós somos dependentes dele. Lembre-se do seu Criador. Se nos dias da mocidade, se enquanto velho, não importa quantos anos você tem, o que importa é você precisa se lembrar do Senhor. Deus abençoe a sua vida, que o Senhor fale ao seu coração durante o período que você estiver lendo a palavra de Deus, que você estiver ouvindo uma canção de louvor, que você estiver orando ao Senhor. Deus use todas as circunstâncias da vida para falar com você, porque o Senhor, o Deus Criador, te ama e Ele tem cuidado de você. Amém? Deixe essa palavra ficar guardada aí no seu coração, que Deus te abençoe grandemente e em nome de Jesus fique atento, porque na próxima semana nós postaremos aqui a nossa segunda mensagem, também com o tema Ele é o Senhor. Não vou dar spoiler do que vai ser falado, apenas o tema maior: Ele é o Senhor, e o Senhor falará contigo também. Um forte abraço, Deus abençoe sua vida, seus planos, sua família. Seja guardado pelo Senhor.